Olá amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nossa série de estudos da obra O Espírito da Verdade. E hoje faremos uma análise da mensagem 8, intitulada A Rigor. A autoria é do Espírito André Luiz. E iremos ler o texto pouco a pouco, fazendo pequenos comentários, porque nessa mensagem André Luiz vem nos trazer algumas definições de termos conhecidos de todos nós, para que nós possamos entendê-los melhor e aplicá-los melhor dentro dos contextos. Então, André Luiz começa trazendo uma definição do que seria o termo Espírito Santo, nos explicando que é a falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Então, quando falamos em Espírito Santo, é um conjunto, uma pleiade de espíritos muito nobres, muito elevados, que auxiliam, que coordenam o progresso não só do nosso planeta Terra, mas como do mundo espiritual, dos outros mundos e de todo o universo. Então são espíritos muito elevados de escola. André Luiz também fala sobre o que é Reino de Deus, dizendo que é um estado de sublimação da alma criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Ouvimos muito e lemos nas parábolas de Jesus ele se referir a Reino de Deus ou então Reino dos Céus, que não é um local, mas é um estado de espírito, algo interior da alma, conforme afirma André Luiz, criado por ela própria. É um estado de felicidade pura, de amor. Então, quando nós dizemos que nós temos que alcançar o reino dos céus ou o reino de Deus, significa dizer que nós temos que alcançar a felicidade, alcançar o amor. É um estado nosso, interno, que é criado por nós através de reencarnações incessantes. Porque a cada encarnação nós vamos progredindo um pouquinho. Vamos deixando de lado algumas atitudes equivocadas e potencializando virtudes. Então, encarnação após encarnação, nós vamos construindo o reino de Deus, construindo a felicidade, o amor, através do nosso próprio trabalho e esforço. André Luiz comenta sobre o que seria céu, afirmando que são esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Céu não é um local circunscrito no universo. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, dedica um capítulo inteiro, que é o 3, para falar sobre céu, onde lá o codificador afirma que antes acreditava-se que o céu ficava acima de nossas cabeças, porque há muito e muito tempo atrás pensava-se que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno da Terra. Então, o céu também estaria à sua volta. Mas a ciência avançou e hoje sabemos que a Terra não é o centro, mas é apenas um pequeno, minúsculo planeta nessa imensidão universal, dentro de uma galáxia junto de muitas outras. Então, o céu não está no local. O que haveria então de ser? É um local onde justamente reina o reino de Deus, onde há amor, onde há felicidade. É por isso que André Luiz afirma que é os locais onde habitam os espíritos superiores, porque os espíritos superiores apenas exteriorizam amor, paz, equilíbrio, transformando o local onde habitam em um verdadeiro céu, em um verdadeiro paraíso. E Allan Kardec comenta, no item 18 do capítulo 3 de O Céu e o Inferno, o seguinte: nesta imensidão sem limites, que é o universo, onde está então o céu? Ele mesmo responde: está em toda parte. Nenhuma cerca lhe impõe limites. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes abrem-lhe o caminho, os vícios proíbem-lhe o acesso. Então é interessante até mesmo fazer essa conexão de Kardec com André Luiz. Ele afirma que os mundos felizes
são as últimas estações, que seriam o céu. E André Luiz afirma que é o local onde habitam os espíritos superiores, que são os mundos felizes, porque eles mesmos transformam aquele local em um verdadeiro céu, porque ali reina apenas o amor. E também é interessante que o nosso querido e saudoso Chico Xavier fez uma comparação interessante sobre o que seria céu. Não apenas céu, mas também inferno e purgatório. E podemos encontrar essa definição na obra Entender Conversando. Quando questionam Chico sobre o povo hoje tem uma certa incredulidade diante das definições tradicionais do céu e do inferno. Na sua visão, como eles seriam? E aí Chico nos dá uma resposta de grande sabedoria e beleza. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal, devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Então, céu, inferno, purgatório são estados nossos de espírito. Quando eu pratico bem, quando eu faço algo em prol de alguma pessoa, quando exercito a caridade, pratico o amor, isso já é, conforme diz Chico, o alicerce do céu. Eu já crio um céu, uma atmosfera de paz e amor em volta de mim mesmo. Porém, quando eu pratico alguma atitude equivocada, quando eu começo a mentalizar, isso já é o meu purgatório. E quando eu efetivo o mal, eu já estou criando o inferno para mim mesmo. Por quê? Em razão daquele ato equivocado, distanciado do evangelho que eu tomei, eu vou sofrer as consequências, pois sabemos que vivemos envolto da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, se eu estou plantando mal, eu vou colher esse mal, porque é uma lei de causa e efeito. Naturalmente, eu mesmo estou criando o sofrimento, o inferno para mim mesmo. E nesses locais, esses mundos superiores, onde habitam espíritos felizes, ali somente há amor e por isso que podemos chamar de um verdadeiro céu. André Luiz continua. Milagre. Designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar, a lei divina, ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Então, milagre são aqueles fenômenos os quais nós ainda não podemos entender, mas possui uma explicação. Vamos nos reportar à obra A Gênese, no capítulo 13, intitulado Caracteres dos Milagres. No item 15, Allan Kardec faz o seguinte comentário, a seguinte reflexão acerca dos milagres. Ele diz: por que então Deus faria milagres? Para atestar o seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas como nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestímanos sabem imitar? Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima de ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera? Seu saber, ao contrário, não ressalta muito mais da regularidade e da precisão do movimento de sua obra? E aí Kardec conclui. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres, mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são, perfeitas são as suas leis. Não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Então vejamos a sabedoria de Kardec. Nós muitas vezes procuramos acreditar, positivar a existência de Deus em razão dos milagres. Mas,
Quando nós olhamos para o universo, percebemos a precisão matemática com que tudo funciona, as leis que o regem. Não é isso a prova de um verdadeiro milagre? Não dá para atestar, a partir dessa observação, que uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme a questão 1 do Livro dos Espíritos, regula toda essa imensidão universal? Será que seria necessário Deus derrogar as suas próprias leis e praticar atos pequeninos para provar que ele de fato existe através de milagres? Para Kardec, isso não condiz com a sabedoria de Deus, assim como ele faz a comparação de uma pessoa, um mecânico que produz um relógio, que para provar que ele mesmo criou, desmantelasse aquilo que ele fez para provar que pode fazer de novo. Então, todos nós somos regidos por leis universais. Não haveria necessidade de Deus derrogar essa sua lei para que pudesse provar alguma coisa. Conforme finaliza Kardec, se nós ainda não entendemos, é porque nos falta a capacidade de compreensão para entender certos fatos, certos fenômenos já ocorridos. André Luiz continua. Mistério. Parte ignorada das normas universais que, paulatinamente, é identificada e compreendida pelo espírito humano. O que um dia foi mistério, lá atrás, a tempos remotos, a ciência, estudando, conseguiu explicar. E assim nós vamos evoluindo. Tudo aquilo que nós consideramos como algo misterioso é que, na realidade, novamente, não tivemos ainda capacidade para compreender e para entender, mas que pouco a pouco, com os estudos, avanços científicos, vamos entendendo e vai se desvanecendo o mistério. Sobrenatural. Definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Então tudo aquilo que foge àquilo que nós entendemos, consideramos como sobrenatural, como os próprios fenômenos mediúnicos, a mediunidade. Muitas pessoas atribuem um caráter sobrenatural, mas uma vez que esteja dentro das leis naturais, das leis divinas, então é natural, não é sobrenatural. Não é algo que está além, ou então, como costumamos dizer, fora da curva. É algo plenamente natural. Novamente, se nós não compreendemos certos fatos e fenômenos, é porque não temos a capacidade ainda de entender, mas não que seja sobrenatural. É plenamente natural. Falta-nos apenas a capacidade de compreensão. Santo. Atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam, na Terra, à execução do próprio dever. Qual é o próprio dever de nós todos? Sermos bons. Fazer tudo aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. E quando há certas personalidades que executam isso com maestria na essência, acabam se tornando santos. Mas não que sejam espíritos superiores, mas apenas que executaram seu próprio dever com excelência, colocando em prática o verdadeiro amor ao próximo. Tentação. Posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Então, tentação são todas aquelas condutas, aqueles gatilhos que muitas vezes temos para tomar atitudes equivocadas, porque, conforme coloca André Luiz, é posição pessoal de cativeiro interior a certos vícios. Estamos presos ainda a certas condutas. Então, quando nós tentamos desviar daquele caminho correto, dizemos que vem aquela tentação para fazer com que a gente caia no erro novamente. É porque, de uma certa forma, ainda temos aquele vestígio dentro de nós. Então, por exemplo, podemos dizer tentação para o consumo alcoólico, tentação para a droga, tentação para desvarios sexuais, tentação pela compra, pelo consumismo, enfim, apenas para citar alguns poucos exemplos. Todos nós temos, até mesmo o hábito, por exemplo, de comentar da vida alheia, o que vulgarmente nós chamamos de fofoca, pode ser uma tentação. Uma pessoa ser grosseira pode ser uma tentação. Ela diz, quando eu percebi, eu já fui grosseiro, eu não quis fazer isso, mas é como se fosse um ímpeto, eu fui, alguma coisa me tentou para fazer. Então é quando nós ainda temos certos comportamentos negativos enraizados
e surgem alguns momentos que nos fazem executar aquela ação equivocada. Então é uma tentação. Dia de juízo. Oportunidade situada entre dois períodos da existência da alma, que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Então, o dia de juízo é aquele momento que o espírito faz a sua análise de consciência no plano espiritual, quando percebe aquilo que fez de bom para repetir e potencializar, como também faz uma análise das atitudes equivocadas que tomou enquanto encarnado, procurando estudá-los, procurando ver as formas de reparar, de tentar não executar novamente. Então seria o dia do juízo. E por fim, ele traz uma última definição, que é a salvação, dizendo que é a libertação, preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Allan Kardec colocou como uma das máximas da nossa doutrina que fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da prática do bem, fora do exercício do amor, não há salvação. E o que seria essa salvação? Conforme pontua André Luiz: libertação, preservação do espírito contra maiores males. Salvação é eu me salvar das minhas atitudes equivocadas. O Espírito Emmanuel, também no livro Palavras de Vida Eterna, define salvação como aperfeiçoamento, progresso, evolução. Então, fora da prática do bem, não há salvação, não há progresso, não há evolução do meu espírito em relação às atitudes incorretas que eu ainda tomo. Eu preciso exercitar o bem para me salvar das minhas condutas, dos meus hábitos incorretos. E André Luiz assim finaliza: o Espiritismo tem por missão fundamental, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Então o Espiritismo tem o objetivo da nossa reforma e por isso que vem explicar certos conceitos, certos termos, para que nós possamos entender melhor e aplicá-los melhor, para que, por exemplo, ao lermos uma passagem de Jesus, não interpretemos ao pé da letra, mas procuremos a essência. O que é que Jesus, por exemplo, quis dizer com reino de Deus, reino dos céus, com céu, inferno, entre outros. Assim, como o Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los, em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. Então o Espiritismo não vem desmentir aquilo que o Cristo trouxe. Ao contrário, conforme pontua André Luiz, veio desenvolver, veio completar e veio explicar de forma clara e para que todos possam entender. E finaliza: a rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, a expressão do seu pensamento, e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. E é uma realidade. Muitas vezes, aquilo que nós queremos dizer, o sentido está totalmente longe, conforme coloca André Luiz. A verdade pode caminhar distante da palavra com que nós falamos. Nem sempre aquilo que estamos dizendo é o que de fato é. Até porque a nossa língua, em várias palavras, possui os mais diversos significados. Uma única palavra possui muitos significados. E é por isso mesmo que Allan Kardec alertou na introdução do Livro dos Espíritos que, para ideias novas, palavras novas. Mas, para aqueles conceitos, termos e palavras que já existem, é necessário que nós procuremos entendê-los para buscar a sua essência e o que de fato querem dizer, para que possamos compreender o significado de certos ensinamentos, de certas parábolas do Cristo, por exemplo, e também de certos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. Então, essa mensagem de André Luiz, ela é bem didática,
que é para nos fazer compreender o significado de alguns termos conhecidos de todos nós. E essa foi a nossa reflexão e estudo da noite. Dúvidas, comentários ou sugestões é só deixar logo abaixo do vídeo. Espero vocês na próxima quarta-feira para a continuidade do estudo da obra O Espírito da Verdade. Muita paz a todos e até lá!